Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a esse webinar sobre Moments aqui no Pinterest. Prazer estar aqui com vocês agora, nessa manhã fria aqui em São Paulo, não sei onde todos vocês estão. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou André Ursulino, sou Industry Manager aqui no time de Latam SMB do Pinterest e vou conduzir vocês ao longo desse webinar, onde a gente vai falar de Moments e de como os usuários do Pinterest fazem uso das nossas soluções e buscam com intenção no Pinterest soluções para os seus momentos de vida, seus momentos de dia, seus momentos no ano. Breve recado antes de começar, vocês têm um chat ativo, esse chat ele funciona para que vocês falem entre vocês, eu não consigo ver o que vocês estão falando no chat. E tem uma ferramenta de Q&A, de perguntas e respostas. Quaisquer dúvidas que vocês tenham ao longo da apresentação, sintam-se à vontade para colocar ali nessa ferramenta de Q&A, ela fica na barra do Zoom. É, eu consigo responder isso ou em alguns momentos específicos durante a apresentação ou no final da apresentação. A gente para falar só de dúvidas caso vocês tenham, ok? Então vamos lá. É, qual que é a nossa agenda de hoje? A gente vai começar falando um pouquinho de como funciona o Pinterest, o que é o Pinterest, por que que o Pinterest ele é uma boa solução para investimento de business, de marca, principalmente quando a gente olha momentos, sazonalidades e momentos de vida das pessoas. Vamos entender um pouquinho o que são esses momentos e como as pessoas usam o Pinterest nesses diferentes momentos e como que a gente pode ajudar vocês a construir uma estratégia eficaz para que vocês tenham sucesso nos seus negócios ao rodar campanhas durante esses momentos, pensando nos momentos tanto calendário quanto nos momentos de vida de cada uma das pessoas, de cada perfil de clientes que vocês venham a ter. E por último, falar um pouquinho de quais são os recursos que a gente tem para vocês usarem e abrir para perguntas e respostas. Lembrando que qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade para colocar aí no chat, no QA, e aí no final a gente fala sobre isso, tá bom? Primeiro, então, o que são momentos do Pinterest, tá? A gente sabe que o Pinterest ele é a primeira parada para quem gosta de planejar alguma coisa. É uma plataforma onde as pessoas entram para fazer buscas com intenção. Intenção de aprender coisas, intenção de buscar inspiração, mas é uma busca intencional. E esses momentos eles acabam drivando, eles acabam conduzindo alguns comportamentos de busca. Sejam grandes momentos, como grandes datas, Natal, Ano Novo, Black Friday, sejam feriados nacionais e datas sazonais, como a gente teve agora nos meses passados, o Dia das Mães, vamos ter agora em agosto, o Dia dos Pais, sejam momentos específicos da vida de cada um de nós. Um filho, uma filha que está para nascer, um lanche que você precisa preparar para sua filha, para seu filho levar na escola, um casamento, um chá de fralda, um chá de bebê, um chá de revelação. São todos momentos que as pessoas usam o Pinterest para descobrir e para se inspirar com intenção. O Pinterest tem uma ampla variedade de soluções e de conteúdo relacionado a feriados, eventos. Então, a gente tem no nosso calendário oportunidades em praticamente todas as épocas do ano e para todos os momentos de vida pelos quais as pessoas passam, independente do seu negócio, independente do produto que você está oferecendo para cada uma dessas pessoas. E por que o Pinterest? O que que o Pinterest tem de especial que faz com que a gente tenha essas soluções, esse calendário repleto de oportunidades em todos os momentos do ano e da vida de cada uma das pessoas que usam? A gente sabe que o cenário de pesquisa, ele está mudando. As pessoas, elas buscavam de um jeito há 10 anos atrás, elas buscavam de outro jeito há 5 anos atrás, hoje as pessoas buscam na internet de uma forma diferente. A busca, ela é cada vez mais personalizada e visual. As pessoas querem coisas para ver, elas querem coisas que sejam relevantes para elas, propriamente dita. Quando a gente olha para o comportamento das pessoas que mais buscam hoje na internet, que são a geração Z e os millennials, a gente vê que as redes sociais elas têm um papel muito, muito importante para que as pessoas busquem diferentes pontos de vista
sobre uma mesma questão. Então, elas não querem só uma resposta, querem algumas opções de resposta para elas formarem a sua opinião sobre aquilo, e elas querem resultados pessoais, personalizados, que sejam relevantes para ela especificamente. Então, o que que a gente tem aqui na tela? Uma pesquisa que a gente rodou ao longo de 2024, que mostra para a gente que 65% da geração Z e dos millennials acreditam que as mídias sociais são o melhor lugar para eles aprenderem sobre qualquer tópico. Porque nestes lugares tem muitas perspectivas sobre esse tópico. Então, eles conseguem ampliar o seu leque de repertório e entender melhor as possibilidades, ao invés de ler uma única fonte. A gente sabe também que 83% da geração Z dos milênios prefere aprender sobre um assunto assistindo a um vídeo, ao invés de ler sobre ele. Então, o que que a gente vê aí? A gente vê pluralidade, busca de pluralidade, a gente vê busca de conteúdo visual, conteúdo em vídeo, para facilitar a apreensão do que está lendo. E a gente sabe também que 45% dos jovens entre 18 e 24 anos, que é prioritariamente o miolinho ali da Gen Z, eles acessam redes sociais em primeiro lugar para procurar alguma coisa, tá? Que significa isso quando a gente vai para o Pinterest? O Pinterest hoje tem uma experiência de busca muito moderna, uma experiência visual e uma experiência personalizada. Uma experiência que você pode já definir alguns pré-requisitos do que você quer receber quando você faz uma busca. O que a gente está vendo aqui no vídeo, por exemplo, é uma pré-configuração que o usuário do Pinterest pode fazer para definir que tipo de cabelo que ele quer que apareça em cada busca que ele faz. A gente pode ter uma pré-definição de tipo de corpo que ele quer que apareça para que a gente tenha um conteúdo personalizado e imagem. Olhando para o lado esquerdo do slide aqui, a gente vê que 96% das principais pesquisas feitas no Pinterest não estão relacionadas a marcas. O que que significa isso? Significa que as pessoas entram no Pinterest para buscar coisas e não marcas. Elas entram para buscar inspiração e elas estão abertas a conversar com diferentes negócios sobre essas inspirações que elas estão buscando. É uma tremenda oportunidade para a gente criar novos consumidores e buscar novas audiências para as nossas marcas e nossos produtos. A gente sabe também que os usuários semanais do Pinterest gastam em média, 43% mais por ano do que as pessoas que usam outras plataformas. Ou seja, a gente tem pessoas que não entram no Pinterest buscando por uma marca específica, elas entram para buscar inspiração, então elas estão abertas a dialogar com novas marcas, uma baita oportunidade para quem quer buscar novos consumidores, e a gente sabe que as pessoas que usam o Pinterest gastam mais do que as pessoas que usam outras plataformas. Oportunidade para a gente ir atrás de resultados para os nossos negócios, tá? E a gente tem uma solução dentro do Pinterest que atende a toda a jornada, desde a descoberta até a compra no final. As pessoas podem entrar no Pinterest e só pesquisar. Então elas entram, rolam um pouco a tela, tem uma intenção específica, estou procurando, putz, o que eu vou montar de lancheira para minha filha no lanche de amanhã? Dá uma olhada nisso à noite, vou lá, entro, guardo, tem uma pastinha de lanches possíveis, monto. Ah, looks para festas de fim de ano, looks para viagens de inverno, a organização de mesa de jantar para receber amigos em casa. Tem pastas específicas ali que você pode criar no Pinterest. Você salva esses conteúdos. Então, esse conteúdo está lá para você usar hoje, agora que você entrou com intenção, para você usar em outros dias, em outros momentos, para você compartilhar com seu companheiro, sua companheira, com amigos, para que você tenha essa experiência também coletiva. E você pode comprar imediatamente. Você pode pesquisar, salvar e comprar tudo isso numa única jornada. Você pode fazer isso em momentos diferentes. Então, desde só rolar e pesquisar, até salvar, organizar conteúdo e já comprar para testar essas ideias que te inspiraram e começar a usar esses produtos no seu dia a dia. Ou seja, ter o Pinterest na sua estratégia de mídia é uma baita forma de aproveitar ao máximo o cenário de pesquisa que está em constante evolução, falando com usuários que entram no Pinterest com intenção de busca e propensos a testar e a comprar sem ter marcas pré-estabelecidas na sua cabeça, tá? Dentro disso, a gente sabe que brand safety é fundamental. E a gente sabe que o mercado ele fala muito sobre brand safety. Mas a gente sabe que só brand safety não é suficiente. E nós, no Pinterest, nos orgulhamos muito de falar que nós somos
cantinho positivo da internet, o safe corner da internet. O que que significa isso? Nós somos uma plataforma onde as pessoas entram com intenção de buscar inspiração. Elas buscam por conteúdos que os ajudem a construir a vida que elas sonham para elas. É uma plataforma, portanto, positiva, onde as pessoas têm experiências positivas quando navegam pelos conteúdos disponíveis no Pinterest. E a gente rodou algumas pesquisas ao longo dos últimos anos, essa super recente é desse ano de 2025, onde a gente percebeu que os anúncios veiculados em plataformas consideradas positivas tendem a gerar mais ação. 94% maior a intenção de compra nas plataformas positivas, comparado com outras plataformas. Então, a gente está falando de uma audiência que entra sem intenção de comprar uma marca específica, entra para construir uma vida e está aberta a pesquisar, tem maior poder aquisitivo, gasta mais do que a audiência de outras plataformas, e a gente encontra aqui uma plataforma positiva, onde as pessoas elas acabam vendo nessa positividade um push para ter um comportamento de compra mais intencional. Ok, até aí? Maravilha. Seguindo adiante. Falamos do que é o Pinterest, por que o Pinterest é uma solução importante para estar presente na estratégia de mídia de vocês. Agora vamos entrar no que são momentos, nos moments que a gente tem. Os momentos no Pinterest, eles acontecem ao longo de todo o ano, ao longo de todo o dia. E eles podem incluir diversas camadas de coisas. Eles podem ser tantos momentos individuais de cada um de nós, eles podem ser tantos momentos de calendário, sazonalidade, como alguns momentos planejados que cada um tem para construir. Tá? Os momentos acontecem o ano todo, incluem feriados como Páscoa, Natal, Dia das Mães e até momentos cotidianos da nossa vida, como formaturas, encontros românticos, day spa. Então, todo dia a gente tem momentos acontecendo. Dei aqui o exemplo da lancheira da criança, eu uso o Pinterest para isso. Eu tenho uma pastinha ali que eu e minha esposa a gente divide para fazer a lancheira da nossa filha. E tem pessoas que fazem usos diferentes. Para novos cortes de cabelo, para looks, para eventos, dicas de autocuidado, rotinas de skincare, rotinas de cuidados com o cabelo, fins de semana romântico, mesas de jantar, ambientes para receber amigos em casa, receber familiares. A gente tem momentos de calendário, que são as datas sazonais que acontecem ao longo de todo o ano. Então, a gente tem feriados, a gente tem momentos identitários, a gente tem eventos culturais históricos, a gente tem celebrações religiosas. São todos momentos que acontecem em que as pessoas entram no Pinterest para pesquisar e se preparar para este momento. Entram com antecedência. Então, elas começam a planejar como, o que fazer com uma certa antecedência, não é no dia do evento, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. São momentos de se manifestam no âmbito individual, nacional e cultural, conectando pessoas por meio de reconhecimento, celebração e memória. E tem aqueles momentos que a gente planeja nos mínimos detalhes ou que nos pegam de surpresa, que são novos começos, finais inesperados, momentos de vida que marcam experiência. Eu lembro quando minha experiência, quando minha esposa engravidou, a gente começou a pensar no quarto que a gente ia fazer para nossa filha, pasta no Pinterest, quarto para criança, surpresa. E aí, alguns meses para conseguir botar o quarto de pé do jeito que a gente queria. São coisas que acontecem na nossa vida e que mudam a maneira como a gente consome conteúdo e, obviamente, compra, consome como um todo. Ups, passei. E como que a gente cria uma estratégia de mídia adequada para cada um desses momentos, para que tenha foco e tenha efetividade, tá? Três passos principais. Nunca é cedo demais para começar a planejar. Não deixem para a última hora. Primeiro, analise, mensure, tenha clareza de como está hoje a sua presença no Pinterest, como está a performance e o desempenho das suas campanhas e como o momento que é importante para o seu produto, para o seu serviço, para a sua marca, ele aconteceu no Pinterest nos anos passados. Dois, alinha o que você quer de resultado com a sua equipe.
junta as pessoas na sala e define o que você vai olhar de indicadores específicos, quais são os KPIs que você quer mensurar de fato. Ah, um KPI de marca, um KPI de performance, um KPI de vendas, um KPI de tráfego no site, aumentar a audiência, é aumentar a rentabilidade do meu investimento, que as pessoas comprem mais cada vez que compram. Tenha clareza disso para que você possa construir campanhas específicas para isso. E por último, prepare-se. Prepare-se para essa data antes do início da data especificamente, no momento. Documenta seus planos, testa, faz experiência, vê o que funciona melhor, testa criativos, testa formato, testa campanha, para que você, quando chegar no momento que é o mais importante para o seu negócio do ano, você esteja com tudo pronto e consiga ter um tremendo sucesso ali. O que que significa isso na prática? Vou detalhar cada um desses três pontinhos aqui que a gente falou agora. É, Vamos entender como é que a gente faz análise de estratégia de mensuração, primeiro de tudo. Vamos entender como que funcionou o Pinterest para aquele momento no ano passado. Aqui a gente está vendo uma tela da nossa ferramenta de tendências, é Pinterest Trends. Depois a gente vai mandar para vocês aqui no chat o link dessa ferramenta, pinterest.trends.com, e aí tem o filtro que você coloca para o Brasil, ou para se você tiver em algum outro país, você coloca para esse país. Você consegue entender exatamente como que as pessoas buscam, em que momento que começa a subir a curva de buscas e o que que tem de busca relacionada àquele tema especificamente, entendendo quais são as tendências sazonais que vão aparecer, em que momento que elas vão aparecer, para que você possa alinhar o seu calendário e o seu conteúdo especificamente. Depois, você tem que carregar o seu catálogo. Quanto mais produtos você tiver carregado no Pinterest, maior a sua chance de ter uma rentabilidade melhor na sua campanha de mídia, tá? O feed de produtos, né, o catálogo de produtos, é um arquivo. Quem tem e-commerce sabe isso com mais clareza, mas para quem não tem tanta familiaridade, quando você tem um e-commerce, você tem uma lista de produtos que estão à venda no seu e-commerce. A gente chama isso de feed de produtos, é uma lista de produtos que tem todos os atributos correspondentes a cada um desses produtos. Título, preço, descrição, cor, todas as informações estão ali listadas. Você consegue subir isso no Pinterest, você consegue integrar o seu catálogo ao Pinterest para que você automatize e facilite as campanhas que você vai rodar. Carregando criativos com uma facilidade absurda, fazendo promoções com uma facilidade absurda, inclusive integrando com plataformas de e-commerce. A gente tem integrações com algumas das principais plataformas de e-commerce que rodam aqui na América Latina, e essas integrações elas facilitam tanto essa integração de catálogo, quanto todas as outras integrações de automação, mensuração e gestão de campanhas. Dado importantíssimo aqui, anunciantes com feeds maiores, acima de 2.500 itens, costumam ter uma média de ROAS 3,8 vezes mais alta do que quem tem um feed menor de 2.500 itens. Quanto mais produtos você tiver, maior diversidade, mais alta vai ser a sua rentabilidade. Mas não adianta só subir. A gente tem que garantir a integridade, a qualidade desse feed. A gente tem que garantir que o conteúdo é consistente. Então a gente tem que conferir se o título dos produtos eles são relevantes, que a gente está exibindo detalhes como nome de marca, cor do produto, preço, tamanho, para que o usuário ele tenha uma experiência positiva ao se relacionar com o teu produto. A gente tem que ter descrições detalhadas desses produtos, e nessa descrição é super importante usar palavras-chave relevantes para facilitar que esses produtos apareçam quando o usuário está fazendo uma busca no Pinterest, e aí você aparece para o usuário que está fazendo essa busca, e também mostrar imagens que chamem a atenção. A gente sabe que a maioria dos catálogos de produtos, eles vêm com, tirando produtos específicos que precisam de imitação, os produtos vêm com aquele fundo branco, porque facilita para você, para plataformas de e-commerce, é o padrão que isso acontece, mas nós temos soluções que ajudam vocês a construir versões desse criativo. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Para que a gente tenha imagens que chamam ainda mais atenção. Uma foto boa de qualidade, a gente ajuda a transformar essa foto de qualidade numa foto ambientada, numa foto em contexto, para que tenha mais potencial de chamar a atenção dos nossos usuários quando eles estão navegando pelo Pinterest. Dúvidas até aqui? Lembrem-se de colocar ali na plataforma de QA, que no final a gente fala disso, tá bom? Analisamos o que aconteceu, então vimos o produto está rodando, vimos tendência que aconteceu ano passado, como que vai acontecendo. Vamos alinhar os KPIs, vamos entender quais são os nossos objetivos, definir, claro, esses objetivos, para que quando a gente for de campanha a gente tenha certeza que a gente está indo atrás do que é importante para o nosso negócio. Ao definir esses objetivos, nossa recomendação prioritária é
use as nossas ferramentas de automação para ter mais controle e mais efetividade nas campanhas de mídia. Nós temos uma ferramenta que usa inteligência artificial chamada Performance Plus, e o Performance Plus ele consegue otimizar completamente as suas campanhas de uma forma que entrega mais resultados para vocês. A gente tem otimização de lances, a gente tem otimização de criativos, que pode acontecer tanto na adaptação do criativo para diferentes formatos, quanto na adaptação do criativo para ambientes e contextos, como eu expliquei para você. Então, você tem uma foto de um abajur num fundo branco, a gente consegue colocar esse abajur num ambiente, numa sala de estar, numa mesinha de canto, numa mesa de cabeceira. A gente consegue fazer segmentação de audiência, então a gente respeita a sua audiência core, mas a gente vai buscar pessoas que têm maior propensão à aquisição daquele item, dentro das regras que você define. E a gente tem também condições de otimizar o orçamento, sempre respeitando os limites de orçamento que você tem para colocar, para rodar. O que a gente percebe quando os anunciantes usam o Performance Plus no Pinterest é que a gente tem uma melhoria de até 20% no custo por ação, no CPA, em comparação à configuração normal de campanhas. E não é só isso, não é só a rentabilidade, é também uma facilidade extrema. É muito mais fácil você configurar uma campanha com Performance Plus e muito mais fácil você otimizar. Tudo fica mais simples, e sobra mais tempo para você fazer outras coisas, do seu negócio. Usa o Performance Plus, tenha clareza do que você vai olhar e de quais são as ferramentas de mensuração que você vai usar para olhar esses indicadores. Então, para garantir que está todo mundo em sintonia no seu business, no seu negócio, tenha clareza de que os seus objetivos de negócio eles estão super bem alinhados e que você está usando as estratégias de mensuração correta. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Quando a gente olha para o funil de vendas, a gente tem marca no topo do funil, a gente tem a conquista de novos clientes e geração de tráfego no meio do funil, e a gente tem ali o aumento de vendas e conversão no topo, na base do funil, tá? Para cada um dessas etapas do funil, a gente tem diferentes soluções de mensuração que podem contribuir e facilitar para que vocês olhem os resultados e os indicadores de maneira correta. Então, para reconhecimento de marca, a gente tem estudos de lift de marca, a gente tem, obviamente, o gerenciador de anúncios e a gente tem indicadores de viewability. Quando a gente fala de meio de funil, tráfego, novos clientes, a gente tem integrações com a Web Analytics, a gente tem estudos de conversion lift e a gente tem condições de mensurar tráfegos, tanto online quanto offline. E por último, quando a gente fala de vendas e de conversão, a gente tem também, obviamente, o gerenciador de anúncio, o nosso Ads Manager, mas temos também Web Analytics, integrações possíveis, e temos todos os Multi-Touch Attribution e os MMM, os Marketing Mix Modeling, que são soluções que facilitam que a gente olhe ambientes complexos de mensuração e entregue dados fáceis de serem interpretados no seu dia a dia e que façam sentido para o seu negócio, tá? Todas essas soluções podem ser aprofundadas e detalhadas nos nossos conteúdos de negócios, que você encontra online. Analisamos o passado, analisamos nosso catálogo de produtos, analisamos nossas campanhas, definimos KPIs, estruturamos campanhas corretamente, usamos Performance Plus para otimizar. Vamos agora se preparar para a temporada, da melhor maneira possível. E aí a gente tem, antes de mais nada, vamos aumentar o ROAS com promoções. Tá? A gente sabe que quando chega o pico da temporada, você começou a construir, você está chegando ali na alta sazonalidade. Produto, por exemplo, para o Dia dos Pais, começa em agosto, pô, quando que a gente começa a falar disso? Vamos começar a falar em julho, vamos começar a construir. Vai chegando na data, você vai começando a entregar um conteúdo mais promocional para garantir a conversão rápida. Você consegue, integrando seu catálogo, fazer promoção e usar a nossa solução de publicidade de promoção, de ads de promoção. A gente aumenta o ROAS em até 15% de melhoria no custo por ação, em comparação com anúncios sem promoção, e a gente tem um aumento de 18% na taxa de conversão quando a gente roda anúncios com promoção. Esse anúncio automaticamente ele já coloca em destaque. Deixa eu pegar a canetinha aqui para mostrar para vocês, gente, que isso é super legal. Aqui, ele já coloca em destaque aqui a promoção. Aqui pode tanto entrar o percentual quanto o preço, e clicando você já vai direto ali ver
o valor e o produto especificamente, tá? É uma ferramenta muito bacana e que traz muito resultado. Use também nossas soluções de teste, como por exemplo o teste AB, para ver qual que é o criativo que melhor performa, que mais entrega resultado para o teu negócio antes da data, para que você chegue na data na tua melhor forma. Faça experimentos, faça testes. Aqui no caso a gente vê dois produtos, aliás, dois anúncios de um mesmo produto, duas fotos diferentes. Então a gente consegue ver quanto que cada um entregou em conversão, finalização de compra, sabe qual que performa melhor tranquilamente, muito fácil ali no Ads Manager, no gerenciador de anúncios do Pinterest, você consegue então ligar, ver esse resultado e deixar rodando depois só o que mais entregou resultados para você. Ok? Maravilha. Então vamos agora para o próximo assunto. Vamos falar dos momentos especificamente. Desculpa. A gente vai falar de três grandes momentos aqui, tá? A gente vai falar dos momentos de verão, dos momentos de volta às aulas e dos momentos de inverno. Os momentos de verão, eles costumam acontecer aqui no Brasil, na América Latina, ali entre dezembro a março. Os momentos de volta às aulas, eles acontecem no começo do ano, mas tem também no meio do ano, ali quando a gente vai para agosto, o retorno às aulas pós-férias de inverno, e os momentos de inverno, que é onde a gente está agora. Não sei se todos vocês estão em São Paulo, mas está um frio danado aqui. Estamos bem no meio do inverno, apesar de ainda estarmos no outono, mas o inverno ele resolveu dar as caras um pouco antes aqui. Vou começar de trás para frente justamente por causa do dia de hoje que está frio. Oportunidades de inverno, momentos de inverno. O que são momentos de inverno? Quando a gente olha para o Pinterest. São momentos que acontecem ao longo desses meses mais frios do ano e que as pessoas elas buscam conteúdo relacionado ao que acontece nesses períodos. Então, quando a gente fala de inverno especificamente, a gente consegue ver um comportamento de busca e termos sendo buscados, desculpa, tanto com relação à autoexpressão, então você vê aí unhas de inverno, looks estilosos de inverno, vestidos de inverno, quanto de experiências de vida para o inverno. Viagens de inverno, vai ter comidas de inverno, receitas de inverno, arrumar a casa para o inverno. São todas coisas que aparecem nesse momento. E que não aparecem, obviamente, nos outros momentos do ano. Então, você usando o Pinterest Trend, entendendo o que está aparecendo, você consegue usar esses termos nas suas campanhas e se fazer relevante e produzir um conteúdo que também seja relevante para quem está buscando isso. Temos aqui no Brasil as festas juninas, festas onde dança-se, come-se muito bem. E aí tem pesquisa sobre look para festa junina, maquiagem, decoração, comidas. E tem as datas identitárias que acontecem também nesse período de inverno. Agora, no mês de junho, a gente passou pelo Dia do Orgulho. Então, a gente tem pesquisa sobre bandeira LGBTQIA+, bandeiras trans, makes para a parada, conteúdo sobre o orgulho LGBTQIA+, todos os conteúdos relacionados a datas sazonais e a datas identitárias que estão neste calendário de inverno, tá? E como que a gente faz para se posicionar de maneira relevante durante esse período do ano? Primeiro, precisamos alinhar a marca aos momentos que estão acontecendo. Então, a gente pode tanto falar de momentos diretos especificamente, então tem um dia de jogo, a gente fala, dá um up nos petiscos no dia de jogo. A gente pode tanto criar conteúdo relacionado, então, putz, viagem de inverno, cobertor, uma viagem para a serra, combine conforto e movimento, então você coloca ali um ambiente de conforto. Ou um momento inesperado, tá com frio? Pô, aumente a temperatura com itens essenciais para o churrasco. Você consegue brincar com isso e se fazer relevante na hora que as pessoas estão buscando, tá? Lembrando que, acabando o inverno, estamos agora em julho, entrando em julho, 1º de julho, a gente já começa a ver pesquisas para o fim do ano. Lembra que eu falei que o evento, o momento, ele não acontece na data do momento, nunca. Ele sempre acontece com muita antecedência. Pinterest é uma plataforma onde as pessoas entram com intenção de busca. Então, hoje, agora, dia 3 de julho, as pessoas já estão pensando e começando a pesquisar sobre fim de ano. A gente está no inverno, as pessoas já estão começando a olhar ali, putz, o que vai acontecer lá na frente,
Precisamos começar a salvar, produzir conteúdo para as pessoas salvarem e precisamos estar presentes em buscas que as pessoas vão fazer. Para que a gente se prepare para esse momento, a gente precisa alinhar a maneira como a gente distribui os investimentos que a gente faz em estratégias de campanha. Então, é natural que agora estejamos no momento onde a gente tem um gasto maior em reconhecimento de marca e a gente tem um gasto pequeno em consideração e um gasto médio em conversão. Ao longo dos próximos meses, essa curva vai mudando e a gente vai reduzindo paulatinamente o nosso gasto por reconhecimento de marca e, obviamente, aumentando consideravelmente o nosso gasto por conversão, até que a gente tenha aqui o pico do ano, que é Black Friday, e depois a gente tem o fim do ano, onde a gente também tem o segundo melhor momento de conversão do ano. Então, são estratégias que nos ajudam a partir de agora, já estar presente de forma relevante para os grandes momentos do calendário. Ok? Maravilha. E aqui um caso só para ilustrar tudo isso que eu estou falando, como que uma estratégia de funil completo gera excelentes resultados. Um exemplo da Urban Outfitters, que desenhou uma estratégia de funil completo para o fim do ano, e tendo essa estratégia desenhada, ela viu como resultado das suas campanhas 2,4 vezes mais cliques de saída nas suas peças publicitárias e 57% de redução no custo por clique, tá? Uma Urban Outfitters, para quem não sabe, é uma empresa de varejo de moda, usou anúncios padrão e anúncios de shopping, então tem catálogo integrado, com link direto para o seu site. O head de marketing, o chefe de marketing da Urban Outfitters, falou para a gente que, ó, assim como os millennials, nosso público principal de Gen Z busca autenticidade e senso de descoberta. Queríamos que nossa campanha no Pinterest parecesse uma caça ao tesouro com curadoria, combinando inspiração e presentes imperdíveis. Então, os links diretos criaram um momento de surpresa e estimularam ainda mais a ação. Aqui a gente vê na direita do slide a peça que eles veicularam para essa campanha. Volta às aulas. Lembra que a gente vai falar de três momentos aqui. Falamos de inverno, vamos falar de volta às aulas, depois vamos falar de verão, tá? Momento de volta às aulas. As voltas às aulas, elas acontecem muito forte no começo do ano, quando a gente está ali em janeiro, fevereiro, mas um pouquinho em dezembro, né? Mas janeiro e fevereiro mais forte. E acontecem também agora no meio do ano, julho, agosto, tá? O que que é importante a gente pensar quando a gente fala de volta às aulas? Quais são os termos mais buscados quando a gente fala de volta às aulas? A gente fala de material escolar, a gente fala de uniforme escolar, a gente fala de estojo escolar e a gente fala de looks, de faculdade, entre vários outros, tá? Que a gente está simplificando só para trazer os principais, os mais buscados. Então, é importante que a gente consiga sugerir, nesse momento, materiais escolares, eletrônicos, aplicativos, coisas que vão facilitar a vida dos alunos, facilitar a vida dos estudantes e que mostre para essas pessoas soluções simples e relevantes para o dia a dia, para otimizar e renovar guarda-roupa, para poder fazer um bom uso do seu tempo, para ser mais efetivo nos estudos, tá? O que que é uma boa estratégia de volta às aulas? De novo, pode ter uma alinhação, alinhação é ótimo, hein? Desculpa. Um alinhamento direto com o momento. Então, itens escolares presenciais que valem a pena. Então, a gente vê aqui direto um alinhamento com o momento. Pode ter um momento relacionado, onde eu construo uma associação, brilha ainda mais com as luzes de Réveillon, que acontece em outubro, e pode ter também um momento inesperado, torne o dia mais relevante. Deixando aqui minha canetinha. E é super importante que a gente consiga despertar o potencial de compra do público nestes momentos. O que significa isso? Se a gente consegue despertar esse potencial, a gente tem uma expectativa de gasto dos nossos usuários muito mais alta.
Então, pegando dados aqui de volta às aulas de 2024, a expectativa dos usuários do Pinterest era gastar o mesmo valor ou mais. 88% dos usuários do Pinterest falaram que vão gastar pelo menos o mesmo valor do ano passado ou mais que o ano passado ao fazer compras de volta às aulas, para si mesmo e para sua família. É importante que a gente consiga se fazer presente, se fazer relevante nesse dia a dia. E da mesma forma que a gente viu ali para a temporada que começa agora no inverno e vai até o fim do ano, quando a gente fala de volta às aulas, é importante que a gente tenha um equilíbrio. Você vê que aqui o gráfico é um pouco diferente, né? Lá, como a gente tem uma curva mais longa, a gente tinha um investimento muito alto em conversão no começo, que ia diminuindo até uma data alta e forte de compras, que eu tinha investimento de conversão. Aqui eu tenho uma curva mais balanceada. Eu tenho uma estratégia que precisa, ao longo de todo o tempo, acompanhar todas as etapas do funil, porque é uma jornada que vem desde a descoberta até a compra de maneira mais consistente, mais cíclica. Então, eu não posso nunca despriorizar uma ou outra instância, um outro nível do funil. Eu tenho que falar sempre de reconhecimento, consideração e conversão, tá? E aqui mais um exemplo, o exemplo é da Nike, que usou o Pinterest para se conectar com uma geração apaixonada por moda. Então, a Nike ela rodou uma campanha de consideração, uma campanha que tinha como principal objetivo falar com a geração Z e aumentar a relevância da marca com esse público. E eles conseguiram aumentar a eficiência do seu CPM em 16% em comparação com o público total, quando focaram nesse público específico. E também eles conseguiram 40% de engajamento de compras, impulsionado por esta geração, usando a ferramenta de tendências e segmentação, tanto por palavras-chave e interesses. Maravilha. Indo agora para o nosso último exemplo de momentos desta apresentação, desse webinar, as oportunidades de verão. Pequeno quiz aqui, muito rapidinho. Quando vocês acham que as pessoas começam a planejar os seus momentos de verão? Estamos no ápice do inverno aqui, né? Em São Paulo. Ah, acertou quem falou outubro. Uma baita antecedência. E para a gente começar a se fazer relevante em outubro, quando as pessoas começam a pesquisar conteúdo de verão, começam a se planejar para o verão, a gente precisa começar a pensar agora, em julho, em agosto. Senão vai chegar outubro, a gente não vai conseguir. A gente vai estar sempre correndo atrás do que está acontecendo. Então, se a gente se planejar agora, entender agora o que aconteceu no verão do ano passado, a entender agora o que deu certo nas nossas campanhas, o que a gente pode melhorar nossas campanhas, começar agora a fazer testes AB, a colocar Performance Plus para rodar, agora a gente chega em outubro na melhor forma possível para ter o melhor resultado quando chegar o verão, tá? E junto com o verão vem o fim de ano, tá? Então as pessoas, a partir de fim de setembro, comecinho de outubro, começam a pesquisar absurdamente sobre Black Friday, Natal e Ano Novo. Ofertas, looks, decoração, ceia, maquiagem, muitos e diferentes temas começam a aparecer nas pesquisas que podem fazer com que a gente tenha oportunidade de se mostrar e ser relevante para esse público que está pesquisando naquele momento, tá? Passada a temporada de compras de fim de ano, a maior temporada, como a gente viu lá no gráfico que tinha no segundo semestre, a gente entra no verão. Verãozão, tá chegando daqui a pouquinho. E quais são os principais insights que a gente tem sobre o verão e quais são as grandes oportunidades? A gente fala do verão propriamente dito, então look praia, summer outfits, look de verão, biquínis de verão. A gente fala de carnaval aqui no Brasil, inevitavelmente, e a gente fala de termos relacionados a datas identitárias, como o Dia da Mulher, que acontece em março, lá já quase fechando o verão. Começa em fevereiro e vai até março a busca por esses conteúdos, tá? E quais são as melhores estratégias para a gente estar na nossa melhor forma no momento do verão? O que que a gente recomenda aqui de passos para a gente construir o nosso projeto verão? A gente sabe que os gastos no verão, eles aumentam, tá? Então, durante o verão, em várias categorias, os usuários do Pinterest gastam mais do que as pessoas que não usam o Pinterest. Gastam 40% ou mais, tá? E a gente precisa se fazer relevante
e pensar como que a gente consegue colocar conteúdo da mesma forma, ou diretamente relacionado ao verão, ou associado ao verão, ou criando alguma coisa nova e inesperada, mas que tenha a ver com a data. Então aqui a gente vê três exemplos. A gente vê falando direto do sol, para onde tem sol, é para lá que eu vou. A gente está falando de brilho, que é uma luz de verão, mas estamos trazendo isso para a realidade de uma marca de cosméticos. E a gente está falando de pele. Ano novo, pele nova. Como é que eu faço minha rotina de skincare, de cuidados com a pele, para melhorar minha pele no novo ano, criando uma nova abordagem para um momento específico, tá? Quando a gente vai se preparar para o verão, que está chegando, lembra, as pessoas começam a buscar o verão em outubro. A gente tem, neste momento que estamos, ali, setembro, outubro, um investimento mais forte em consideração e reconhecimento de marca, então meio e topo de funil. E quando a gente chega ali a partir de outubro, dali em diante, a gente tem um peso muito mais consistente e em gastos por conversão. Você vê que aumenta consideravelmente o gasto por conversão para que a gente tenha as pessoas já partindo para ação com relação a viagens de verão, roupas de verão, looks de verão, decoração de verão, coisas que têm a ver com o calor que vai chegar naquele momento. Mais um exemplo aqui de caso. Então, como que a gente conseguiu ajudar a levar a próxima geração para as lojas do 7-Eleven? 7-Eleven é uma marca que estava vendo seu grupo de consumidores envelhecer, não estava conseguindo trazer novos consumidores para a marca, e eles usaram o Pinterest para conseguir trazer uma nova geração de consumidores para suas lojas, tá? Depois de rodar essa campanha conosco, eles viram um aumento de 20% nas visitas de pessoas que não tinham ido nunca a uma loja do Pinterest no ano anterior. E a gente teve também um aumento de 3,5 pontos em aumento de favorabilidade de marca entre pessoas desse grupo de Gen Z de 18 a 24 anos. Como que a gente fez isso? A gente fez uma diversificação de funil, trabalhando reconhecimento e consideração, usando anúncios estáticos, anúncios de vídeo e showcase ads. E como que a gente mensurou esses resultados? Lembra que eu falei lá atrás de ter que KPI claro e usar as ferramentas corretas de mensuração? A gente mensurou esses resultados usando estudos de brand lift e estudos de tráfego no ponto de venda, se juntando com outra plataforma chamada Foursquare para a gente conseguir fazer o depara e ver quantas das pessoas foram impactadas pela campanha que foram às lojas e que nunca tinham ido. Estamos chegando ao final do nosso webinar. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos, mas deixar aqui um último recado. A gente tem que se preparar para o dia do grande jogo. Cada momento é um jogo diferente. Cada marca tem o seu momento mais relevante, e a gente sabe que cada grupo de consumidores também tem os seus momentos individuais específicos. Então, são vários grandes jogos que a gente tem ao longo do ano, tá? Lembrem-se sempre que a gente precisa ter uma análise clara da nossa estratégia e usar as ferramentas de mensuração correta. Olha o que aconteceu no momento do ano passado, nas datas passadas. Olha como você está hoje. Tenha clareza de quais são os indicadores que você vai buscar, quais são os objetivos de negócios que você quer perseguir. Construa testes para isso, para você ter clareza de como que você vai melhor alcançar esses resultados, para que quando você chegue nessa data específica, você está super ponto preparado para altíssima temporada. Era isso que a gente tinha para falar hoje. Agradeço demais a presença de todos. Temos ainda um tempinho para perguntas e respostas, caso alguém tenha dúvidas. Temos a ferramenta de QA, de perguntas e respostas aqui no Zoom. E temos também uma pesquisa sobre o conteúdo do webinar. Se vocês puderem responder, por favor, escaneie esse código que está na tela agora com o seu celular, celularzinho assim, aponta para a tela, que ele vai ler o QR Code e vai abrir um formulário de pesquisa para que vocês possam responder e falar como que a gente pode evoluir os conteúdos que são relevantes para o negócio de vocês e para o dia a dia de vocês aqui no Pinterest. Ok? Vejo que tivemos uma pergunta da Beatriz, mas que a Bruna já respondeu, que a gente vai mandar a apresentação para todos vocês por e-mail. A Bruna também já compartilhou com vocês o link do Pinterest Trends, que a gente apresentou ali. É, e caso tenham mais algumas, estou aqui à disposição.
Maravilha, gente. Vejo que não temos mais perguntas. Muito obrigado de novo pela presença de todos. Vamos encerrar agora a transmissão do webinar. Um bom dia para vocês, uma boa semana, é, e até breve. Tchau, gente.